Aqui está, sem dúvida, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios gigantescos para todos vocês que vieram e chegaram aqui nessa videoaula maravilhosa do Eletrônica Fácil, que são os famosos circuitos RLC. Então, se você quer realmente aprender a como desbravar matematicamente todas as componentes, as variáveis e tudo aquilo que está envolvido nesse circuitão maravilhoso e sensacional RLC, que tem aqui todos os ramos em paralelo, se liga aí, fica até o final desse vídeo que eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, criador do nosso querido Eletrônica Fácil, de todos os cursos do Eletrônica Fácil que você encontra aqui na descrição do vídeo, vou te explicar nessa aula número 2, porque a primeira já foi. E você encontra a primeira e todas as outras clicando no card, nos cards aqui em cima, ou também nos links da descrição do vídeo. E aí, nessa aula número 2, nós vamos aprender a como encontrar as impedâncias de cada um dos ramos desse circuito RLC extraordinário que dá muita dor de cabeça para muita gente por aí. E por isso que eu, professor Rodolfo, sentindo as dores da comunidade, do nosso querido Eletrônica Fácil, estou gravando essa série de muitas videoaulas com muito carinho para todos vocês. Fica até o final desse vídeo que está simplesmente sensacional. Beleza? Vamos nessa! Se vocês são novos por aqui, galera, não deixem de se inscrever no canal clicando no botão inscrever-se, deixar o seu like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas, deixar nos comentários a hashtag Eletrônica Fácil e hashtag RLC, para a gente saber que vocês estão realmente aprendendo conosco, para que isso possa mostrar para mais e mais pessoas que aprender conosco é possível e é mais fácil do que parece. Tá bom? Então vamos lá. Ó, pessoal, nesse circuitão aqui, a gente já fez a introdução dele na aula número 1, mas então nós temos aqui uma fonte de tensão alternada com 100 volts ângulo zero, frequência de 60 Hz. E aqui nós temos 3 cargas que estão recebendo essa tensão da nossa fonte, chamada de VCA, e essa tensão aqui, ela basicamente está sendo aplicada de mesmo valor e amplitude em cada um dos ramos. Então, nós temos 100 nesse ramo, que pode representar um primeiro equipamento que a gente esteja analisando, pode ser algum tipo de ventilador, pode ser, por exemplo, o análise do circuito que controla lá o sistema de refrigeração da sua geladeira, pode ser um circuito de micro-ondas, pode ser um trecho do circuito desse módulo GSM, tá? Que tem aqui a sua antena de recepção dos dados móveis, perfeito? Pode ser uma parte da área de filtro de ruídos, filtro de altas frequências, de baixas frequências, enfim. Esse RLC aqui, que tem a componente resistiva, indutiva e capacitiva, pode significar basicamente a interligação dessas 3 componentes em diversas partes e funcionamentos de uma placa, de um componente, de um produto. E aí nós temos aqui, então, 3 conjuntos que estão em paralelo. Nós temos aqui 3 ramos que na sua totalidade RLC vão receber os 100 volts ângulo zero, tá? E aí cada um deles, obviamente, segundo a lei de Kirchhoff, nós temos uma corrente que entra no nó e as correntes que saem do nó. Corrente que entra no nó e as correntes que saem do nó. Mas nessa aula número 2, é claro que nós vamos fazer tudo isso aqui passo a passo para vocês. O objetivo é nós encontrarmos as impedâncias Z1, Z2 e Z3 de cada um dos ramos do nosso circuitão RLC. E depois que você fizer e assistir essa aula maravilhosa, nós temos aqui um desafio que eu já falei para vocês na aula número 1, que eu quero, professor Rodolfo, que vocês resolvam para mim, porque é isso que prova que realmente tudo aquilo que nós estamos ensinando está tendo frutos, está tendo utilidade, está tendo sequência, você está materializando o conhecimento. Então, ó, tira uma foto, tira um print, pega esse circuito aqui, calcula as impedâncias dos 3 ramos aqui, que vão surgir aí a impedância Z1, Z2 e Z3. E aí, marca a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, seja em qual for, para a gente saber que vocês estão fazendo, aprendendo com a gente com sucesso, tá? Bem,
Então, olha só. Aqui nós temos, nesse primeiro ramo, a nossa resistência 1 de 100 ohms. Maravilha. Então, 100 ohms, essa aqui é a parte real da nossa impedância, que é a parte que é a componente resistiva. Toda impedância tem duas partes básicas. A parte real e a parte imaginária. Por que parte imaginária? Porque a parte imaginária de resistência que o capacitor e o indutor geram quando são submetidos a uma frequência, quando o sinal é oscilante, tá bom? E esse sinal oscilante ele pode ser tanto em CA quanto em CC, tá? E essa parte de resistência que o indutor gera quando é submetido a uma frequência é chamada de reatância indutiva e o capacitor, reatância capacitiva, tá bom? Então a parte real é o nosso R1 de 100 ohms e a parte imaginária nós teremos que encontrar através do L1, que tem o valor de 1 mH, e o capacitor 1, que tem o valor de 10 microfarad. Tá bom? Bem, vamos lá então. Ó, pessoal, a impedância é o seguinte, ó, como é que você calcula a impedância? A impedância você vai ter que fazer assim, ó. Impedância é igual a raiz quadrada do XL, que é a reatância indutiva, menos o XC, que é a reatância capacitiva. Essa subtração eleva ao quadrado, mais a resistência elevado ao quadrado. Tira a raiz disso aqui, você vai encontrar a impedância Z1 do ramo. Tá? E de onde que veio essa fórmula aqui? A fórmula veio basicamente da análise trigonométrica da impedância. Por quê? Porque, como eu já disse em outras aulas, e já vou ressaltar aqui, vou usar até essa parte em branco aqui para explicar mais uma vez. Ó, todas as resistências, elas estão basicamente direcionadas no ângulo 0 grau, sem defasagem. Tá? Que correspondem ao eixo X do triângulo das impedâncias, das resistências, tá? E aí você vai ter sempre na impedância a parte da componente capacitiva tendendo a menos 90 graus. Ou seja, ela está defasada num ângulo de menos 90. E a componente indutiva defasada num ângulo aí de mais 90 graus. Então, aqui nós temos aqui o XL e aqui nós temos o XC, tá? E aí, basicamente, quando você tem o XL positivo para cima, né, direcionado para cima, mais 90, e o XC direcionado para baixo, num ângulo de menos 90 graus, o que acontece? Um vai se sobrepor ao outro e aquele que tiver mais intensidade vai prevalecer em relação à sua amplitude. Então, por exemplo, vamos dizer, um exemplo, tá? Vamos dizer aqui que o XL deu 90 e o XC deu 40, né? A resistência que esses caras vão oferecer quando submetidos a uma frequência. Então, o que você vai fazer? 90 ohms menos 40 ohms, nós vamos ter aqui, então, uma resultante de 50 ohms para cima. Então, esse aqui é o famoso XL menos XC. E aqui nós temos a componente resistiva, tá? E aí quando você tem aqui então a resistência no ângulo de 0 grau e o indutor aqui gerando a sua reatância indutiva que prevaleceu em relação à capacitiva na sua subtração no ângulo de 90, o que vai surgir aqui, ó? Vai surgir uma resistência resultante que vai ter essa angulação aqui. E nessa angulação aqui vai surgir a famosa impedância, que é o Z. Tá? E aí o que você faz? Se você está analisando, fazendo uma análise trigonométrica, né, em relação a esse ângulo, quem que é o R? É o cateto adjacente. Quem que é o XL menos o XC? É o cateto oposto. Quem que é o Z? É a hipotenusa. E pelo teorema de Pitágoras, vocês sabem, né, meus queridos alunos, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Se eu quero achar a hipotenusa, eu pego esse quadrado aqui e passo do outro lado raiz quadrada, né? Então, vai ficar aqui em raiz quadrada desse CO aqui ao quadrado, que é o XL menos o XC,
Então, XL menos o XC ao quadrado, mais o cateto adjacente, que é o cateto que toca o ângulo aqui da impedância, ao quadrado, que é a resistência. Então, é dessa fórmula aqui que nós vamos calcular a impedância. Só trocar o H por Z, né, pessoal? Que é a nossa impedância, que vai ser a nossa resistência equivalente das componentes resistivas, capacitivas e indutivas nos circuitos submetidos à frequência. Tá? Não esquece de fazer os exercícios, hein, pessoal? Inclusive, se quiser anotar essa fórmula aqui numa folha, tirar uma foto e marcar a gente que você entendeu de onde que vem o cálculo do Z, que é a impedância, que vai ser sempre dada em ohms. A gente sempre agradece que a gente está vendo que vocês sempre estão aprendendo e evoluindo com a gente, tá? Bem, então, o que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar a amplitude da reatância indutiva e da reatância capacitiva, o XL e o XC. Como que você faz isso? Ó, então, eu estou mostrando aqui para vocês. O XL, que é a reatância indutiva, você calcula da seguinte maneira: 2 vezes o π vezes a frequência vezes a indutância, tá? Então, 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância, ok? E é claro que eu trouxe aqui a calculadora científica, porque não adianta falar em números e não mostrar como se calcula. Aqui nós vamos mostrar tudo e mais um pouco para vocês, tá, pessoal? Vamos lá? Então, reatância indutiva, saca só, pessoal. Então, 2 vezes shift π vezes a frequência, que é 60 Hz, a nossa onda alternada, vezes a indutância, que é 1 mH. 1 mili é 1 exp menos 3. Elevado a menos 3 é 1 mili, tá? Igual. Então, tá aqui, ó. Olha o valor que a calculadora apresentou, 0,376 ohms. Ou, também apertando a tecla engenharia, né? 376,99 a menos 3, ou seja, miliohms. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, o nosso XL, anota aí que você vai ter que encontrar esse valor aqui, de aproximadamente 0,376 ohms. Esse aqui é o nosso XL número 1. Nós estamos analisando o primeiro ramo, tá, pessoal? Com muita calma, muita dedicação, vamos fazer aqui devagarzinho o primeiro ramo. Então, achamos aqui o primeiro XL. Agora, nós vamos fazer o cálculo do XC, tá bom? A fórmula matemática para você encontrar a reatância capacitiva é basicamente a seguinte. É o 1 dividido por 2πfc. Então, reatância capacitiva é igual a 1 dividido por 2πfc. Tá bom? No nosso caso aqui, então, fazendo a fórmula matemática aqui na nossa calculadora, nós temos que 1 dividido, abre parênteses, por 2 vezes shift π vezes a frequência, que é 60, vezes a capacitância, que é 10 microfarad. Então, 10 exp menos 6, que é 10 elevado a menos 6. Fecha parênteses, igual, olha lá, a nossa resistência é de 265,25 ohms. Perfeito? Então, essa é a resistência elétrica que o capacitor está oferecendo quando submetido a uma frequência, que é chamado, então, de reatância capacitiva. Tá bom? Quando você está trabalhando com números complexos, quando você está trabalhando com a defasagem que ambos os componentes geram em relação à passagem da corrente, e depois lá nas potências, que é a parte consecutiva disso, você vai encontrar muito nas literaturas, pessoal, as reatâncias da seguinte maneira, ó. Então, se aqui deu 0,376 no XL, eles vão chamar de 0,376J. Tá bom? Tudo aquilo que tiver J é a resistência da parte imaginária. Ok? Não tem a ver com o resistor. A resistência do resistor sempre vai estar com o valor nominal em ohms. E aqui tudo aquilo que tiver o J
é a parte da resistência que é imaginária, sendo positivamente a parte indutiva e negativamente a parte capacitiva. Então nós temos 0,376J no ângulo de mais 90 graus, que é o ângulo do XL. E nós temos aqui o XC com 265,25 negativo, ou seja, no ângulo de menos 90. Tá bom? Então já encontramos agora o XL e o XC. O que a gente pode fazer então? Se a gente já sabe o XL e o XC, a gente pode encontrar o triângulo dessa primeira impedância, da impedância Z1. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Muito simples, fácil e prático. Ó, você vem aqui, desenha o seu triângulo retângulo. A resistência do nosso ramo aqui é 100 ohms, no ângulo 0. No ângulo de mais 90 graus, nós temos aqui o XL, que é 0,376. Então, amplitude bem pequenininha, ó, que eu desenhei aqui. E no ângulo de menos 90, que é o XC, uma amplitude bem grande, que é menos 265,25. Então, obviamente, só de você ver aqui quem que vai ser mais forte, quem tem um poder maior, o XC ou o XL? É o XC. Então, o XC menos o XL vai gerar a componente resultante entre os dois, ó, tá? Então, basicamente, você pega esse valor aqui, subtrai aquele que está fazendo aqui uma força para cima, e aí você vai ter um valor, então, ó, olha lá, vamos fazer o cálculo aqui para não deixar passar nada, né, pessoal? Ó, então, o X equivalente, que eu vou chamar aqui, é o seguinte. Como é que você faz? Ó, você pega aqui 265,25, que é o XC, subtrai o XL, 0,376. Tá? Aliás, não é 0,76, é 0,376. Igual, olha lá, 264,874. Tá? É claro que aí tem uma coisa interessante, tá, pessoal? Vocês vão perceber bastante que conforme você vai arredondando os valores, né? Conforme você vai arredondando os valores, você vai ter algumas diferencinhas aqui nas casas decimais, tá? Por exemplo, quando eu fiz a conta e anotei aqui, eu devo ter usado mais casas decimais do que agora que eu fiz o cálculo aqui com vocês, tá? Então, o que acontece? Aqui deu 264,874. Aqui tinha dado 264,882. Então, uma pequena diferencinha aqui. Mas a gente pode seguir ou com esse valor ou com esse aqui, que está tudo bem, tá? Eu recomendo sempre usar 3 casas após a vírgula, tá, pessoal? Por mais que dê muitas casas, recomendo que vocês usem aí 3 casas, que tá bom para a gente achar os nossos valores de amplitude aí. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Então, 264,882 ou 264, né? Ó. Vamos lá, deixa eu apertar aqui, ó. ANS igual 264,874, tá bom? Pode ser qualquer um dos dois. Nesse caso, vamos usar esse aqui, que eu tenho certeza que está mais preciso, que eu usei mais casas decimais. Bem, então se agora a gente já sabe a equivalência do XL com o XC, que representou esse valor aqui, agora você vai calcular a nossa impedância, que é a resultante. A resultante agora está para baixo, está no ângulo negativo. Por quê? Porque o XC ele foi bem mais poderoso do que o XL, tá? E aí, como é que você vai achar o Z? Basicamente, aplicar na fórmula, ó. Então, você pega aqui o XL menos o XC, eleva ao quadrado, mais o resistor ao quadrado e tira a raiz. Tá bom? Então, tá aqui a fórmula, ó. A gente vai usar para calcular o nosso Z. Então, tá aqui o XC e o XL já juntos ao quadrado, mais o R ao quadrado. E vamos tirar a raiz. Tá bom? Vamos lá? Ó. Então, vamos aos cálculos. Então, vamos fazer a primeira parte do quadrado aqui. Então, ó, 264,882 ao quadrado igual mais 100 ao quadrado igual. Beleza. Agora, tudo isso daqui, a gente vai tirar a raiz quadrada igual. Beleza. Então, a nossa resistência, a nossa impedância é de 283,130 ohms, tá? Então, tá aí, ó, 283,130 ohms
é a primeira impedância, a impedância Z1, aqui do primeiro ramo do nosso circuito eletrônico RLC, tá? Dá para fazer tudo junto, Rodolfo? Dá para fazer sim, vamos lá. Raiz quadrada, a gente vai fazer uma raiz quadrada desses dois caras somados e elevados ao quadrado. Então, abre parênteses de quem? De 264.882 ao quadrado mais 100 ao quadrado, fecha parênteses, igual. Tá aí, ó. Então, a 283.129, que é o 283.130. Então, tá aí, pessoal. Calculada com sucesso a nossa primeira impedância, que está aqui o Z1. Agora, nós vamos, passo a passo, calcular o Z2, tá bom? Bem, meus queridos, para a gente calcular, então, a impedância Z2, nós vamos, que é basicamente significativa a esse ramo aqui, que tem o resistor R2 de 200 ohms, o indutor 2 de 2 mH e o capacitor 2 de 20 microfarad. Nós vamos seguir o mesmo passo a passo. Então, vamos calcular o XL, reatância indutiva, vamos calcular o XC, reatância capacitiva, vamos calcular, fazer análise do triângulo e depois calcular a impedância 2 de forma efetiva. Tá? Então, vamos lá. XL2, como é que você calcula? Basicamente, XL, 2π, FL. Tá? Então, 2π vezes F vezes L vai dar o seguinte valor aqui, ó. 0,753. 2 vezes o π, shift aqui, vezes a frequência, que é 60, vezes o L, que é a indutância. E a indutância, no nosso caso aqui agora, é 2 mH. Então, 2 mH é 2, exp menos 3. Igual, tá aí, 0,753. É a nossa reatância indutiva do ramo número 2. Tá? Que é a mesma coisa que 0,753 J no ângulo de 90 graus. Tá? Calculando o XC, 1 dividido por 2π FC. Tá? Então, tá aqui o nosso XL. Agora vamos no XC. O capacitor 2 tem 20 microfarad. Tá? Então, como é que a gente vai digitar isso aqui? Muito simples, fácil e prático. Ó. Deixa eu mostrar uma forma diferente aqui de vocês fazerem, tá? Ó, então vamos fazer a parte de baixo aqui, 2πfc. Então, 2 vezes o π, vezes 60, vezes... O C é 20 micro, então 20 xp menos 6, tá? Igual... Beleza, deu esse valor aqui. Aí esse valor você tem que fazer 1 dividido por isso, que na verdade é o inverso. Né? Você tem que fazer 1 dividido por isso aqui. É a mesma coisa que você fazer a famosa função x menos 1. X menos 1 é a mesma coisa que eu pegar esse valor e fazer 1 sobre isso. Então, se você apertar aqui, ó, x menos 1, igual, ele já dá o valor da divisão sem ter que ficar fazendo 1 dividido, tá? Então, olha lá, 132.629. Tá aqui, ó. Olha lá que maravilha, hein, pessoal? Essa aqui é a nossa reatância capacitiva do nosso ramo número 2. Tá bom? Então, 132.629 J no ângulo de menos 90 graus. Então, são as duas formas que você pode representar a reatância indutiva. Tá bom? E aí, obviamente, né, pessoal, mais uma vez, você pode entender aqui que a reatância indutiva deu bem pequenininha e a capacitiva deu bem grande. Então, analisando de forma angular no nosso triângulo da impedância, o que acontece? Ó, você tem aqui o XC e o XL, onde o de baixo, que é o do menos 90, é muito maior do que o do mais 90. Então, você fazendo aqui o positivo menos o negativo, você tem aqui o nosso X equivalente, 0,753, né? Deixa eu fazer aqui para não deixar passar nada, ó. 0,753, menos o nosso querido cara que está para baixo, que é o XC, que é 132.629. Igual, tá aí, 131.876. É o nosso X equivalente, a nossa reatância equivalente.
Aí nós temos aqui no nosso triângulo da impedância o R de 200 ohms, o X equivalente de 131.876 e agora nós vamos calcular o Z, que é a nossa hipotenusa, que é a nossa impedância. Tá bom? Bem, então como é que a gente vai fazer isso? Ó, só aplicar na nossa fórmula da hipotenusa, ok? Então tá aqui a nossa formulinha da impedância, ó. Então impedância é igual a raiz quadrada do x equivalente ao quadrado mais o r ao quadrado, tá bom? Vamos lá? Então o x equivalente, ó, vou digitar aqui com vocês, 131.876 ao quadrado mais 200 ao quadrado, tá? Então tá aqui, ó, bonitinho, igual raiz quadrada disso, 239.564. Então tá aqui, ó. Anotei aqui 239.56. Então essa aqui é a nossa impedância Z2. Beleza? Então já achamos a impedância do primeiro ramo e agora a impedância do segundo ramo. Agora vamos encontrar então, finalmente, a impedância do terceiro ramo. Tá bom? Vamos lá? Bem, a impedância do terceiro ramo vai depender do terceiro indutor, do terceiro capacitor e do terceiro resistor, né? Do terceiro grupo RLC, tá? Bem, aí o que acontece, meus queridos alunos? Vamos achar a reatância indutiva. Como é que você faz a reatância indutiva? 2 vezes π vezes F vezes L. Vamos lá, então, ó. Então, 2 vezes o π, vezes a frequência, que é 60, vezes o L, que é 3 mH, tá? Então, 3 exponencial menos 3, igual. 1.13, 1.130, tá? Então, tá aqui, ó. 1.130 no ângulo 90, que é a mesma coisa que 1.130J, tá? XC, 1 dividido por 2πfc. Então vamos lá, vamos fazer a parte de baixo e vamos usar a função x menos 1 mais uma vez para vocês irem aprendendo, tá? Então, 2 vezes o π vezes 60, que é a frequência, vezes o c, que é 30 microfarad. Então, 30 exp menos 6, que é o micro, igual, deu esse valor bem pequenininho aqui, aí você aperta x menos 1 para fazer a função de inversão, que é 1 dividido por isso, igual 88.419. Então tá aqui, ó, 88.419 no ângulo de menos 90 graus, que é a defasagem da reatância capacitiva. Aí, fazendo o x equivalente, basicamente é você saber que para cima tem 1.130 e para baixo 88.419. Subtraindo os dois, você acha o x equivalente, que é 87.289. E calculando a impedância, vamos lá? Então, ó, 87.289, vamos lá, ó, 87.289 ao quadrado, mais 300 ohms, que é o valor do terceiro resistor, então mais 300 ao quadrado igual. Raiz quadrada de tudo isso, 312.440, mas como tem um 9 aqui, eu coloquei 441, tá? Então a terceira e última, mas não menos importante, impedância, é 312.441 ohms, tá bom? Agora, uma coisa é crucial, pessoal, todas as impedâncias, elas não podem somente aparecer como um número de amplitude resistiva, de 283.130, de 239.56 e de 312.441. Elas têm que vir com algo muito importante, que é o famoso ângulo da impedância. Então, toda impedância ela tem um ângulo equivalente, que ela estará defasada, que vai depender da parte real, que é o resistor, e a parte imaginária, que é o XL e o XC. Rodolfo, e como eu faço para achar esse ângulo de defasagem que estará cada uma das impedâncias?
que você acabou de calcular nessa aula fantástica aí do Eletrônica Fácil. Bem, para você achar o ângulo, pessoal, eu recomendo que vocês usem o cálculo da tangente, tá? Para você assistir a aula número 3, não esquece que ela vai estar nos cards aqui em cima ou nos links aqui da descrição. Mas você não pode passar sem fazer o exercício. Você tem que fazer. Tá aqui o exercício, pessoal, não tem desculpa. Eu quero que você calcule o Z1, o Z2, o Z3. Deixa aqui nos comentários, hashtag Eletrônica Fácil, hashtag Circuito RLC. Tira a foto da sua resolução, marca a gente no Instagram para mostrar que você está aprendendo com sucesso, que você está melhorando cada vez mais no mundo da eletroeletrônica e que já assistindo a aula número 1 e número 2 do nosso curso aqui de RLC, aqui no Eletrônica Fácil no YouTube, você está sendo cada vez mais faixa preta no mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Não esquece que se você quiser fazer um curso de eletrônica completo, com muita mão na massa, muito hands-on, partindo do básico avançado com projetos sensacionais, clica no link que também se inscreve no nosso curso de Eletrônica Fácil, que está simplesmente maravilhoso, com mais de 130 alunos faixa preta que estão aprendendo de uma forma sensacional, que aprender eletrônica é mais fácil do que parece com o nosso Eletrônica Fácil e com a nossa família Eletrônica Fácil. Tá bom? Gente, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, os comentários, se inscreve no canal se novo por aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas sempre. Tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo. Lembre sempre, Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet, com muito RLC, tudo de bom. Fiquem com Deus e até mais!